Olá, preciosa! Que maravilha que você está aqui comigo para mais um vídeo que vai ser realmente maravilhoso. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre coisas que nós aprendemos com Jó, que nós precisamos colocar em prática nos nossos dias hoje. Não perde esse vídeo e vem comigo. Se eu te perguntasse hoje se você já sofreu por algum problema, algum motivo qualquer na vida, algum problema que você não consegue resolver, coisas que não dependem de você, como por exemplo, a morte de um ente querido, a perca de um emprego, alguma atrocidade na vida que aconteceu, que te deixou triste. Nesse sofrimento, no meio dessa situação toda que você julga ser injusto, você chegou a culpar Deus? Você já chegou a culpar Deus, culpar Jesus por algo que tenha acontecido na sua vida? Se você fizer essa pergunta para uma criança, com certeza ela vai dizer que sim, que ela já culpou a Deus. Sabe como eu sei disso? Nós realizamos alguns projetos com crianças fora da igreja, com crianças que não conhecem a Deus ou que não têm esse contato com Deus. E em uma das ocasiões onde nós estávamos realizando esse projeto, uma menina falou assim, que Deus não existia, que ela não acreditava em Deus, porque se Deus existisse, tal situação não teria acontecido na vida dela. Então, o que acontece nos nossos dias hoje? As coisas estão se tornando difíceis, ou algumas situações são tão difíceis na vida das pessoas, na vida das crianças, que se nós não ensinarmos elas a trabalhar com essa situação difícil, pode ser que elas atribuam toda essa dor, todo esse sofrimento a Deus, e que elas entendam ou que elas interpretem que Deus as quer ver sofrendo e que não tem nenhum propósito nesse sofrimento. Então nós precisamos ensinar às nossas crianças que todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, todo tipo de situação ruim na nossa vida, ela tem algum tipo de ensinamento, ela tem alguma lição a nos ensinar, ela tem alguma coisa que tire proveito. E aí, base para isso, nós podemos usar Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim, ó: sabemos que tudo, a Bíblia não fala que algumas coisas cooperam, não, a Bíblia fala que tudo, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós precisamos ensinar às nossas crianças que Deus nos criou com um propósito. E seja esse propósito qual for, nós temos que aceitar o bem de Deus, mas nós também temos que aceitar as situações um pouco mais difíceis e entender que nesses momentos difíceis nós não podemos nos afastar de Deus com ira ou com sentimento de abandono de filho para um pai. Não, nós temos que entender que Deus, nesse momento difícil, também está conosco. E um personagem que nos ensina muito isso é Jó. Jó, ele tinha um caráter íntegro, ele era um homem piedoso, ele conhecia Deus. Tanto conhecia Deus como se afastava do pecado. Ele tinha essa intimidade com Deus, ele sabia que os filhos dele erravam, ele sabia que seus filhos pecavam e ele ia lá, Deus intercedia pelos seus filhos, ele intercedia pela sua família, ele tinha noção de que todas as coisas que ele tinha eram de Deus. Só que não era só Jó que sabia isso, Satanás também sabia que Jó era um homem íntegro, Satanás também sabia que Jó era um homem piedoso, Satanás também sabia que Jó era temente a Deus, e devido a isso ele se chegou a Deus e pediu para que tentasse a vida de Jó, e ele se chegou a Deus e acusou Jó, acusou com muitas mentiras, dizendo que Jó só servia a Deus por interesse, pelo que Deus lhe proporcionava. João 8,44 vai dizer que Satanás é o pai da mentira. E se porventura Satanás foi capaz de fazer isso contra a vida de Jó, que era um homem íntegro, que a Bíblia fala que Deus sabia que ele era um homem íntegro, e dirá nós que somos falhos até mesmo em monitorar o horário que os nossos filhos usam no celular. Jó foi acusado indevidamente por Satanás. Muito mais acusas contra a nossa vida Satanás tem também. E Deus deu permissão para Satanás destruir a família e os bens de Jó. Deus, ele é soberano. Pode ser que saber disso cause um pouquinho de temor, saber que Satanás teve o acesso à vida de Jó para destruir a família dele, os bens dele. Porém, muito maior do que Satanás é Deus. Deus, ele é soberano e ele cuida de nós. Por mais que ele tivesse dado o acesso, a Satanás para que ele fosse lá e encostasse na família, nas coisas de Jó,
ele não permitiu em nenhum momento que Satanás destruísse a vida de Jó. Então, pode ser que em algum momento da vida a criança tenha um certo receio de pensar dessa forma, mas ela precisa saber que, além de todos os problemas, Deus é quem está conosco e que Deus é um Deus verdadeiramente Pai, o nosso Pai. E aí 1 João 4,4 diz assim, ó: filhinhos, vós sois de Deus e venceste, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos que ter a plena convicção de que aconteça o que acontecer, nós somos filhos de um Deus que cuida dos seus filhos e que toda aprovação, toda dificuldade, toda situação difícil tem um propósito. Jó perdeu tudo, Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus animais. Jó perdeu literalmente tudo em pouco tempo. Então imagine que um homem riquíssimo, acostumado com uma vida boa, uma vida farta, agora não tem nada, agora se encontra em uma situação decadente. O que ele poderia pensar? Realmente ele poderia condenar a Deus ou se questionar sobre o porquê que isso estava acontecendo. Porém, Deus deu a Jó a força interior que ele precisava para entender que os problemas que ele estava passando fazia parte dos planos de Deus na vida de Jó. Nós também temos que aceitar os problemas, nós devemos entender que as situações difíceis na nossa vida muitas vezes são parte dos planos que Deus tem para nós. E muitas vezes isso acontece, Deus permite que isso aconteça na nossa vida para que realmente nós possamos mostrar que nós dependemos de Deus e não apenas das nossas forças. Tem certas coisas na nossa vida que nós não podemos fazer nada, nós temos que estar em extrema dependência. Aqui Jó chegou nessa situação onde ele não tinha mais o que fazer, ele tinha que realmente demonstrar que ele estava 100% nas mãos de um Deus que cuidava dele. Então você não está sozinho. Você não está sozinho em momento algum. Nesse momento difícil, Deus também está trabalhando em um propósito. E assim como ele ajudou a Jó, ele também vai ajudar você. Jó, ele estava triste, ele estava magoado, ele estava ferido, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. E aqui se encontra um segredo maravilhoso, porque Jó, ele preferiu, ele escolheu, em vez de se revoltar contra Deus e abandonar o seu Deus, ele resolveu louvar a Deus. Então, ao invés de se colocar em um combate com Deus, ele resolveu ficar do lado de Deus e aceitar que o que ele estava passando era por uma vontade divina. Jó se posicionou em forma de adorador. Ele adorou a Deus ao invés de ficar debatendo com Deus, ao invés de se irar com Deus. Ele entendeu a posição que ele deveria assumir. Não é fácil assumir essa posição de louvar a Deus em um momento de luta, em um momento de dor, em um momento de perca. Mas nós precisamos entender que adorar a Deus é um fator que abre muitas oportunidades de Deus trabalhar em nós a vontade dele. Deus permitiu que Satanás tocasse inclusive na saúde de Jó. E no ápice da sua dor, Jó podia chegar e dizer: não, ó Deus, aí é demais, né? Tirou meus animais, tirou meu dinheiro, tirou meus filhos, tudo bem, agora tocar em mim? Ele poderia se questionar, porque muitas vezes nós fazemos assim: ah, mas aconteceu isso, mas eu fiz isso, sabe? E não, Jó fez o quê? Jó agradeceu. Porventura posso eu aceitar o bem de Deus e o mal de Deus eu não aceitaria? É difícil se colocar no lugar desse homem, mas se nós pedirmos para Deus sabedoria de como aceitar o mal, de como aceitar os problemas, de como aceitar as dificuldades e de como tirar de tudo isso proveito para as nossas vidas, Deus nos dá a sabedoria no momento exato, Deus nos ajuda, Deus nos dá força. Mas tudo isso tem que partir de nós, da nossa decisão de querer louvar a Deus antes de blasfemar. Nós precisamos ensinar as nossas crianças que aceitar a vontade de Deus é melhor do que questionar a vontade de Deus. Então, ao invés de reclamar que os meus pais se divorciaram, eu posso agradecer porque eu tenho uma mãe e eu tenho um pai que cuidam de mim. Ao invés de reclamar porque eu estudo naquela escola que eu não gosto, eu posso agradecer que eu tenho professores ainda que me ensinam e que estão dispostos a estar ali dentro me ensinando, me educando. Ao invés de reclamar que eu só tenho arroz para comer hoje, eu posso agradecer porque eu ainda tenho arroz para comer hoje. Então, é
é trabalhar na mentalidade da criança de que ao invés de reclamar por algo, eu posso agradecer por algo. E quanto mais eu agradeço, mais eu gero coisas positivas na minha vida. Quanto mais eu agradeço, quanto mais eu louvo a Deus pelas situações, mais eu consigo ir transformando essa mentalidade de reclamar de tudo, de blasfemar de tudo, de aceitar o pior, de não entender o pior ou de achar que eu não sou merecedor. Não! A gente sai dessa mentalidade negativa, dessa mentalidade suja, e nós passamos para uma mentalidade onde nós conseguimos pedir sabedoria para Deus, para ter o entendimento que Ele quer que nós tenhamos sobre as situações que nós somos expostos. Então, o que eu não posso fazer é aceitar que aquele problema ou permitir que aquele problema me deixe tão triste. Eu posso ficar triste, eu posso chorar a morte de alguém, eu posso chorar o divórcio dos meus pais, eu posso chorar alguma situação mais difícil, mas eu não posso permitir que esse problema, que essa dor, que essa situação me pare, me bloqueie, me faça abandonar a Deus e a todas as coisas que eu já recebi até hoje. Então eu tenho que chegar nesse ponto de chorar o luto, de sofrer aquele momento ali, mas eu tenho que pegar e me levantar desse momento. Ou seja, tenho que pedir a Deus que Ele me dê a força necessária, que Ele me ajude a ser forte o suficiente para entender Romanos 8:28, que diz que a vontade dEle é perfeita na minha vida. E não bastando ainda tudo isso que aconteceu com Jó, chega a mulher dele naquele momento que ele mais precisava dela e fala o quê? Pô, cara, amaldiçoa esse Deus aí e morre, porque nem pra te cuidar, nem pra te ajudar, pra te livrar disso ele não serve. Amaldiçoa ele e morre de uma vez, é melhor do que tu tá aí vivo, sofrendo. E aí ele podia, por um momento ali, pô, é minha mulher, né? Eu vou ouvir ela e vou amaldiçoar esse Deus e vou morrer. Não, ele entendeu que não podia fazer isso. E nós, com isso, conseguimos entender que até mesmo pessoas muito próximas a nós, em momentos difíceis, são capazes de nos dar conselhos negativos. Por isso, nós precisamos ter um nível de intimidade tão grande com Deus que nós consigamos separar a voz de Deus da voz contrária, que nós venhamos conseguir discernir que aquelas pessoas que muitas vezes próximas a nós e que nos amam e que são pessoas importantes para nós, no momento falho, no momento difícil, eles podem também errar e nos aconselhar em alguma coisa. Por isso, sempre a intimidade com Deus é o melhor caminho, porque quando estamos de acordo com a vontade de Deus, quando nós estamos tão íntimos, num nível de intimidade tão elevado com Deus, que nós conseguimos agir como Jó. A partir do momento que nós escolhemos parar, louvar a Deus, agradecer a Deus, a porta que faltava ser aberta na nossa vida para muitas mudanças acontecerem. Se você realmente conhece a Jesus, se você realmente conhece o seu Deus, demonstre isso todos os dias através de suas ações, através de seus pensamentos, através de seus atos, através das suas decisões. Permita-se entender que a vontade de Deus ela é perfeita na sua vida. E se porventura você se encontrar em um momento difícil, lembre desse homem e leve todas as suas decisões, todas as suas fraquezas, todos os seus medos aos pés de Cristo, que em um momento de dificuldade Ele não vai te abandonar. Obrigado por você que ficou até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Ah, não esquece que eu vou deixar aqui pra você uma playlist para você assistir mais vídeos aqui do canal. Vou deixar o meu canal aqui pra você se inscrever se você ainda não é inscrito. E aqui eu vou deixar a indicação de um vídeo pra você continuar se deleitando com esses vídeos maravilhosos da Palavra de Deus. Fui!